Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui novamente para transmitir aos irmãos e às irmãs uma mensagem da palavra de Deus. Eu tenho reparado que quando lemos uma certa passagem da Sagrada Escritura, que já lemos anteriormente, Deus nos acrescenta mais entendimento e mais revelação sobre aquele assunto. Não que esse novo assunto elimine o assunto anterior, não. Os assuntos vão acrescentando, vão sendo acrescentados, porque a palavra de Deus, ela não tem limite, ela se expande e ela se aprofunda completamente. Quanto mais nós aprendemos, mais o nosso conhecimento vai se aprofundando e se expandindo. Cada vez que lemos a Sagrada Escritura, mais o conhecimento se expande. Se lemos uma passagem pela primeira vez, temos um entendimento. Se lemos pela segunda, o nosso entendimento se amplia e se aprofunda. E assim sucessivamente. Glórias a Deus. Então eu quero passar o meu entendimento desta linda passagem que tem em Gênesis, capítulo 28, que começa no versículo 10, a visão da escada de Jacó. Quando li essa passagem pela primeira vez, tive um entendimento, uma compreensão da vontade de Deus, do propósito de Deus. Na segunda vez, o conhecimento foi ampliando. Na seguinte leitura, ampliou mais. Então agora eu quero transmitir para os irmãos o que Deus me revelou, o entendimento que Deus me deu desta passagem. Glórias a Deus. Versículo 10 de Gênesis 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada, de cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glórias a Deus. Então, é lógico que esta escada é uma escada espiritual, por onde os anjos subiam e desciam. E nós devemos observar que o autor ressaltou aqui o fato de os anjos primeiro subirem. Ele fala que os anjos subiam e desciam. Então, por que o autor ressalta esse fato de que os anjos primeiro subiam e depois desciam? Olha, muitas pessoas, devido às culturas religiosas, sempre pensam que os anjos estão no céu. Mas aqui nós podemos compreender. Deus está aqui nos ensinando um fato muito importante. É que os anjos, a grande maioria dos anjos estão na terra, ajudando os homens a cada momento, a cada instante de suas vidas, intercedendo, socorrendo, protegendo e, principalmente, escrevendo
anotando tudo que se passa na terra, anotando tudo que se passa com os homens. Aí depois que eles fazem todo esse estudo, essa anotação sobre todos os acontecimentos individuais de cada pessoa, aí eles sobem, levando para o céu todo o relatório que ele fez sobre a vida de cada pessoa na terra. É por isso que Jesus Cristo nos disse que nós seremos julgados pelas palavras que nós falamos. As palavras saem da nossa boca. Porque cada palavra nossa é anotada pelos anjos. Eles levam para Deus e ali eles escrevem no livro da vida, onde estão anotadas todas as histórias de cada homem, todos os atos que eles fizeram na terra. Então é por isso que o autor ressalta esse fato de que os anjos primeiro estão subindo, depois é que eles descem, porque a grande maioria dos anjos estão na terra, socorrendo e ajudando os homens. Os anjos não ficam só lá no céu, sentados em poltronas, tomando vinho, como muitas pessoas pensam. Não, eles não param de trabalhar na terra. Eles estão na terra, trabalhando incessantemente, noite e dia pelos homens. Amém? Glórias a Deus. Como eles fizeram a Jacó. Estavam todo momento, todo instante acompanhando a vida de Jacó, como de todos os homens da Bíblia também. Glórias a Deus. E a respeito dessa escada, ela é uma escada espiritual, porque essa escada é formada pelos planos espirituais que estão em torno da terra, que são por esses planos espirituais que os anjos descem e sobem. Posso apresentar um exemplo prático e claro. Veja bem, a atmosfera do planeta Terra envolve todo o planeta. E em qualquer ponto do planeta existe essa atmosfera. Se eu estou aqui no Japão, aqui em Manaus, mas eu vou para o Japão, lá eu vou conseguir respirar normalmente, porque o ar atmosférico também está lá. O oxigênio também está lá, porque toda a atmosfera envolve o globo terrestre. Semelhantemente acontece com as outras dimensões do espaço espiritual que envolve o planeta Terra. A dimensão vital do planeta Terra envolve todo o planeta. A dimensão emocional também envolve todo o planeta. A dimensão mental também envolve todo o planeta. A dimensão espiritual também envolve todo o planeta. E a dimensão divina também envolve todo o planeta. Então, em torno do planeta existe uma escada de energia, que são as dimensões espirituais. São essas escadas que envolvem o planeta, esses planos de energia espirituais, que Jacó percebeu quando Deus abriu a visão dele. Quando Deus abriu os céus para ele ver essas escadas. Porque é por essa escada espiritual que os anjos descem e sobem e descem para a terra. Amém? Glórias a Deus. E eis que o Senhor, versículo 13, e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no plano divino, na dimensão divina que Deus estava, lá no lugar dele, no mundo divino, que é o degrau mais alto dessa escada espiritual. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão,
teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. As sementes de Jacó, a semente maior é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio através da genealogia de Jacó, através da descendência de Jacó. E nós também, nós somos a semente de Jacó, nós somos filhos de Abraão. Então todos nós somos benditos e benditas. Todas as criaturas já nascem benditos e benditas. Todas as criaturas já trazem essa bênção de Deus, essa herança que nós ganhamos através de Abraão, Isaque e Jacó. Mas a grande maioria dos homens contaminam essa semente sagrada que nós já trazemos através do pecado. Amém? Glórias a Deus. Versículo 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Ou seja, Deus nunca deixou Jacó e nunca vai deixar até que ele cumpra todas as promessas dele na nossa vida, que somos a semente de Jacó. Glórias a Deus. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Olha, que revelação tremenda que Deus deu a Jacó. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha o que Jacó diz. Olha, eu não dei o exemplo da atmosfera que envolve todo o planeta Terra. Então, tudo que Deus criou, material como espiritual, principalmente o espiritual, ele está presente em todos os lugares. Melhor explicando, Deus está presente em todos os lugares. Jacó percebeu a presença de Deus ali. Ele falou: puxa vida, Deus está aqui, eu não sabia. O mesmo ocorre com cada um de nós. Deus está tão próximo de nós, em qualquer lugar que nós estivermos, mas nós não sabemos, a gente não percebe, porque nós ainda não desenvolvemos a sensibilidade de perceber a presença de Deus. Deus estava ali, naquele local onde Jacó chegou, mas ele só percebeu porque Deus se revelou para ele. Mas mesmo quando Deus não se revela para nós, Ele está junto de nós. Ele está perto de nós. Porque Ele envolve toda a terra. A presença dEle, o Espírito dEle envolve toda a terra. Ele está em todo lugar. A gente precisa ter essa consciência disso. Nós precisamos saber disso. Jacó se admirou quando Deus se revelou, quando ele viu a escada de Deus. Meu Deus, Deus está aqui neste lugar e eu não sabia. Ele ficou admirado, por isso que ele exclamou: eu não sabia que Deus está aqui neste lugar. Nós também não sabemos.
O ser humano, ele é um ser ignorante da presença de Deus. Por isso que ele faz tantas coisas erradas, pratica tanto mal, porque ele não tem consciência da presença de Deus. Ele não tem consciência que Deus está em todo lugar. E se Deus está em todo lugar, se Deus está em qualquer lugar onde nós estamos, Ele está tendo consciência de nós, dos nossos atos. Ele está sabendo de nós, Ele está nos observando, nos olhando. Eu acho que foi por isso que Jacó teve essa surpresa. Puxa vida, Deus está aqui, eu não sabia. Ele ficou admirado em saber que Deus estava ali e ele não sabia. Quando cada um de nós tomarmos essa consciência de que Deus sempre está no lugar onde nós estamos, as nossas atitudes vão mudar. O ladrão não vai roubar como rouba, não. Ele vai ser tocado pelo conhecimento da presença de Deus. O corrupto não vai mais praticar a corrupção lá no escritório dele, pensando que está escondido de Deus. Não. Ele tendo consciência de que Deus está ali no escritório dele, a atitude dele vai mudar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, Jacó tomou consciência de que Deus está ali junto dele naquele lugar. Então, com certeza, ele também teve a consciência de que Deus iria segui-lo por onde ele fosse no caminho. Ele teve essa certeza, que é a mesma certeza que nós devemos ter também. Glórias a Deus. E temeu e disse: olha, quando Jacó viu a presença de Deus ali naquele lugar, ele viu que Deus estava ali onde ele estava e temeu. Quando nós temos também a consciência de que Deus está aqui onde eu estou, Deus está onde você está, nós vamos temer a presença de Deus. Nós não vamos fazer nada de errado, porque nós estamos sabendo que Deus está ali, tendo consciência da nossa presença. Nós só precisamos ter consciência da presença dele para temê-lo, como Jacó temeu. Glórias a Deus. E ele temeu e disse: quão terrível é este lugar. Qualquer lugar onde Deus está presente é terrível. Nós precisamos temê-lo. Nós precisamos temer este lugar. Nós precisamos respeitar qualquer lugar onde nós estivermos, porque Deus está ali. E se sabemos que Deus está ali, nós vamos temê-lo. Aquele lugar vai ser um lugar terrível para nós. É um lugar que vai nos julgar e vai fazer alguma coisa em nossa vida e sobre nossa vida, por causa da presença de Deus naquele lugar. Nós vamos ser afetados pela presença de Deus naquele lugar. Pode ser o lugar que for. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Jacó percebeu, quando ele viu aquela escada, aqueles anjos subindo e descendo, ele falou, com certeza ele pensou, com certeza ele disse: meu Deus, esta é a casa de Deus. Porque tanta beleza que ele viu, ele ficou maravilhado com a manifestação de Deus. Ele disse: pronto, aqui é a casa de Deus.
que é a mesma consciência que nós precisamos ter. A minha casa, o meu escritório, onde agora estou aqui, onde estou agora, é casa de Deus. A sua casa, onde você está, na sua sala, vendo a sua televisão, é casa de Deus. A presença de Deus está ali. É um lugar terrível e temível. Aonde tivermos, se tivermos no deserto, como Jacó estava no deserto. Quando ele ia para Harã, ele passou por uma região desértica. Ele estava no deserto. Se nós também tivermos qualquer deserto perdido, a presença de Deus está ali. A casa de Deus está ali. E se tivermos no meio do oceano, a lancha naufragou, o barco naufragou, e agora? A pessoa está ali sozinha, entregue às feras do oceano, os tubarões. Mas Deus está ali. Ali é a casa de Deus também. Se essa pessoa souber disso e orar e clamar a Deus, Deus vai enviar esses anjos que descem e sobem pela escada espiritual. Qualquer lugar. No deserto, no oceano, na floresta, se a pessoa estiver perdida na floresta, Deus está ali com ela. Na cidade, a pessoa estiver na cidade, se a pessoa estiver na rua, for um morador de rua, está dormindo na rua, Deus está ali. Deus está ali. Ali também é a casa de Deus. E se a pessoa estiver na igreja, também, ali é a casa de Deus. E se a pessoa estiver no hospital, doente, também é a mesma coisa, ali é a casa de Deus. Pode crer, orar, clamar a Deus, que os anjos vão descer para ajudar ele e curá-lo. Glórias a Deus. E se a pessoa estiver na prisão, se a pessoa estiver na penitenciária, a mesma coisa. Ali também é a casa de Deus. Se ele se voltar, se dirigir a Deus, pedir perdão dos seus pecados, clamar por Deus, primeiro é o Espírito Santo que vai revertir a vida dele, porque o Espírito Santo está dentro dele, e depois os anjos vão descer para ajudá-lo, para servi-lo, para tirar ele da penitenciária. Amém? Glórias a Deus. Onde a pessoa estiver, em qualquer local que estiver, Deus está presente. E se Deus está presente, ali é a casa de Deus. Glórias a Deus. Aí Jacó disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Ali onde Jacó estava era a porta para os céus para ele, porque Deus se revelou para ele, ele creu em Deus, então aquele local foi a porta dos céus para ele. Em qualquer lugar que estivermos, se estiver no deserto, perdido no deserto, e se a pessoa crer que ali, que a presença de Deus está ali, ali vai ser a porta do céu para ele. Porque assim como
ele vai ver a presença de Deus se revelando na vida dele, o coração dele vai se abrir e ele vai receber a presença de Deus. Vai ser a porta de Deus para ele em qualquer lugar, no deserto, no oceano, naufragou, ali pode ser a porta de Deus para ele. No hospital, na floresta, dentro da própria igreja, na prisão, na penitenciária, na rua, Deus sempre está ali presente. E aquele local pode ser a porta dos céus para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o busca, para todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador. Não importa o local, porque Deus está presente em todos os locais, porque a presença do Espírito dele envolve todo o planeta Terra. Não só o planeta Terra, todo o sistema solar, toda a galáxia, todo o universo, porque ele é infinito e a presença dele é infinita e não tem limite para a presença dele, não tem limite para o Espírito de Deus. Se fosse possível a pessoa viajar para o universo infinito, nunca chegaria no fim, porque Deus é infinito. Se ele passasse a eternidade toda viajando, ele nunca poderia dizer: olha, eu cheguei aqui na extremidade do universo e aqui não tem Deus, Deus não está aqui. Não existe isso. Porque o Espírito de Deus preenche todo o universo infinito. Deus sempre preencheu o universo infinito em todos os tempos. Todos os espaços, todos os tempos são preenchidos pela presença de Deus. Por isso nós só precisamos crer e ter fé. Porque esta passagem da Sagrada Escritura é para isso. Por que Deus se revelou para Jacó, abrindo os céus para ele ver as escadas, as dimensões, os mundos divinos que existem além do mundo físico? Por quê? Para nos ensinar, para nós também sabermos, para nós darmos valor à presença de Deus aonde estivermos, não importa onde estamos. Isto é tremendo para a gente saber, isso nos ajuda muito. Quando temos essa consciência, essa revelação da presença de Deus que há em todo lugar e que ela pode se revelar para nós e nós podemos buscar tocar nesta presença. Isso é muito importante. Aonde estivermos, nós podemos tocar na presença de Deus, que está invisível. Mas ela é invisível, mas ela existe. Isto é que é tremendo saber de Deus. Deus está invisível, Deus está aqui, agora onde estou, Ele está invisível, mas Ele está presente. Isso que é importante saber, que Deus está presente em qualquer local onde estivermos. E Ele está pronto para se revelar para nós e está pronto também para deixar nós tocarmos nele. Glórias a Deus. Uma passagem da Sagrada Escritura que eu acho tremenda também é a mulher que estava com hemorragia, havia 12 anos, tinha gastado todos os recursos dela e não ficava boa. Aí quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou no coração dela que se ela tão somente tocasse na barra do vestido dele, ela ia ser curada. Aí ela foi
por entre a multidão e conseguiu tocar na barra das vestes de Jesus. E quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Jesus perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti sair poder de mim. Aí os apóstolos disseram: Senhor, a multidão te cerca e o Senhor pergunta quem te tocou. Quer dizer, muitas pessoas tocaram nele. Muitas pessoas tocaram na roupa dele. Mas ninguém foi curada, ninguém foi curado como aquela mulher foi curada. Agora veja bem, será que foi a veste de Jesus que curou a mulher? Não, foi o poder de Deus no espírito dele. Ela tocou pela fé no espírito de Jesus. Aí ela recebeu o poder do espírito de Jesus e foi curada. Amém? Esse exemplo serve para nós, é um tremendo ensino para nós. O importante é nós tocarmos na presença de Deus. E ela está aqui, está em todo lugar, está onde você está. Se pela fé, como aquela mulher teve fé, nós tocarmos na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, nós vamos ser curados. Hoje Jesus Cristo não existe mais fisicamente como referência para a pessoa tocar nele. Mas o Espírito dele é o mesmo. Hoje e sempre, hoje, amanhã e sempre será. Então é nessa presença invisível que nós precisamos tocar. Que foi essa presença que se revelou para Jacó. Por isso que ele se admirou. Meu Deus, Deus está aqui neste lugar e não sabia. Então creia nisso. Se você estiver passando por tremenda dificuldade, estiver enfermo, não pode se levantar da cama, mas creia que ao seu redor, não somente ao seu redor, mas penetrando você, está a presença de Deus. A presença de Deus penetra tudo. A presença de Deus penetra a terra, os planetas, as estrelas, penetra o nosso corpo. A presença de Deus penetra tudo. Então, se pela fé você que está enfermo não pode nem se levantar do leito, ou em casa ou no hospital, você crê nesta presença invisível de Deus que está em todo lugar, e usar a fé como a mulher usou e tocou na barra do vestido de Jesus, só que ela tocou foi no espírito dele. Se você fizer a mesma coisa, você vai receber o poder de Deus e você vai ser curado. Ou curada. Amém? Glórias a Deus. Então, esses ensinamentos da Sagrada Escritura servem para isso. Para nós usarmos, aproveitarmos, porque Deus colocou na Sagrada Escritura para isso. Não é à toa que estes ensinamentos das Sagradas Escrituras estão escritos aqui, não. É para nós aprendermos, estudarmos e usar na nossa vida prática todos os ensinamentos. Não somente os ensinamentos, as palavras, mas o exemplo de vida dos homens da Bíblia. Nós precisamos aprender muito com os exemplos de Noé, que achou graça diante de Deus porque era um homem bom, um homem justo. Nós precisamos aprender com os exemplos de Abraão.
quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, o filho dele, ele foi, obedeceu. E quando chegou no pé do monte, ele falou para os moços que iam acompanhando ele, disse assim: olha, vocês me esperem aqui, que eu vou lá no monte adorar e vou descer com o menino. Quer dizer, Deus não tinha mandado ele sacrificar o menino e ele não ia obedecer? Só que pela fé dele, ele disse que ia descer com o menino. E lá em cima do monte, no caminho, Isaac perguntou dele: pai? Ele disse: sim, meu filho, eis-me aqui. E o menino perguntou: pai, nós temos o fogo, temos a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Jacó disse, Abraão disse: meu filho, Deus proverá, Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. E Deus proveu mesmo. Então, por que Deus fez acontecer a fé de Jacó? Desculpe, a fé de Abraão. Nós estamos falando de Jacó. Por que Deus fez acontecer a fé de Abraão? Por causa da fé dele. Por isso que Jesus Cristo nos disse que Deus nos faz conforme a nossa fé. Então, a fé dele foi o que determinou a ação de Deus, livrando o filho dele da morte. Amém? E assim nós temos muitos exemplos na Sagrada Escritura. José, Moisés, os profetas. São muitas lições de vida que, se nós trouxermos da Sagrada Escritura para a nossa vida, nós temos como mudar a nossa vida para melhor. Nós temos como melhorar a nossa vida. É para isso que Deus deixou a Sagrada Escritura para nós. Nós precisamos ler a Bíblia várias vezes, muitas vezes, quantas vezes pudermos, para que esses ensinamentos que são espirituais, eles vão ficar no nosso espírito. Não precisa se preocupar em decorar os livros, os capítulos, os versículos, não. Porque quando você vai lendo a Sagrada Escritura, o Espírito Santo que está na Sagrada Escritura interage e se comunica com o Espírito Santo que está no teu coração. E ele vai revelando o entendimento para ti. E aquele entendimento, aquela sabedoria divina espiritual, vai formar o teu espírito, vai ficar no teu espírito. Mesmo que a tua memória esqueça, mas está no teu espírito. Deus já gravou no teu espírito. E vai te acompanhar por toda a eternidade. Foi o que Jesus disse: acumula tesouro no céu, você acumula tesouro no teu espírito. Porque o conhecimento de Deus que você vai adquirir na Sagrada Escritura vai te seguir por toda a eternidade. Amém? Glórias a Deus. Então, leia direitinho, com calma e paciência, essa história de Jacó. Continua mais adiante, eu vou parar aqui. Eu vou parar até o 17. Quando ele disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Então, aonde estivermos, aonde você estiver, você vai estar em um lugar que é a casa de Deus. E você vai estar no lugar que é a porta de Deus.
porque Deus está em todo lugar, em todo canto, e Ele é a nossa casa, a nossa proteção, Ele é a nossa porta. Quando nós conseguimos tocar no Espírito de Deus, nós entramos para uma porta maravilhosa, que é a porta do conhecimento de Deus. O conhecimento que Ele revela na Sagrada Escritura para nós. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos ficar por aqui. Eu queria só dar um aviso que eu vou continuar a fazer os vídeos que eu estou numerando. Eu fiz de 1 a 49, eu estou no 49. Eu vou continuar os 50 ainda. Que eu vou fazer um resumo das coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Esse vídeo aqui eu não vou colocar número, vou pôr só um título nele. Mas os vídeos que eu estou numerando, eles seguem uma didática que me foi ensinada pelo Espírito Santo. Ali Deus me revelou coisas incríveis que, quando forem entendidas essas coisas, vai ser muito bom, muito maravilhoso. Então eu vou fazer um resumo no vídeo 50 desses assuntos que eu falei, sobre a alma do ser humano e a alma dos animais e muitas outras coisas. Coisas incríveis mesmo que Deus me deu entendimento. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias te dou, meu Deus. E te agradeço, Senhor, por este entendimento que o Senhor deu para o teu filho, para transmitir a todos os teus filhos. Peço, Senhor, que eles meditem nesses ensinamentos, porque serão úteis e práticos para a vida deles, para que eles possam, onde eles estiverem, em qualquer situação que estiverem, tocar no teu Espírito, porque o teu Espírito está em todos os lugares, assim como ele se revelou para Jacó, que ele se revele também para cada um, aonde eles estiverem, porque todo lugar é casa de Deus e todo lugar é porta para os céus. Amém? Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.